Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Beleza, aceitar. Todo mundo tranquilo, de boa. Deixa eu abrir aqui já o negócio. Fiz. Tá aqui. Fala, gente. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Certo? Estamos aí, né? E não vou dizer que eu sou o quebra-galho oficial da Proveste, mas é o próximo. Estou chegando lá. Acho que o Gicleto, vocês tiveram aula com ele, ele explicou, né? O professor Vitor teve um problema. Então, fica tranquilo. Tá. Beleza, beleza. Aceitar. Bom, vamos lá. Vamos dando aquela recapitulada de leve enquanto a gente vai organizando aqui, a galera vai entrando. Bom, então a gente falou sobre as escalas termométricas, né? São medidas de temperatura, as três principais, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, usadas, né, para definir o que é uma temperatura, né? Então, escala graus Celsius ou escala centígrada, porque ela tem uma variação de 100. A escala Fahrenheit, nome dado ao Daniel Gabriel Fahrenheit, alemão, e o deixa eu vir aqui, e o escala Kelvin, né, que é a definição, e aí isso é importante, tá? Acho que não vai ser tão definitivo assim para vocês, mas principalmente quando vocês chegarem. Eu não estou compartilhando a tela. Fazendo hora extra. Rapaz, se fosse contar hora extra, eu tava rico já. Deixa eu ver aqui, entrada, liberar, fecha e deixa eu abrir o chat. Abrir o chatzinho. Só a galera que quiser fazer a donation aí. E aí, falamos sobre a conversão entre escalas, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, aplicando a técnica do 666. Donate, vou fazer um sorteio aí de um livro de física. Aí ninguém vai doar, né? E aí a gente fez alguns exercícios, né, e tal. Fiz algumas observações. Quando você está fazendo se eu tiver LED, aí tá difícil. Eu comprei um livro de matemática essa semana passada, um livro de estatística. Mas, não, sobre estatística, não é um livro de conteúdo, é uma ficção. Vou fazer o sorteio depois que eu ler. Tem um livro muito massa, que é o Gadar do Bíblia, tá ali em cima também. Mas eu sou muito bonzinho, cara. Eu fico entregando meus livros para todo mundo. Tem um monte de livro que eu deveria estar ali. Ó, Gabriel, boa tarde, tranquilo.
Então, falei sobre quando você vai fazer a conversão de 666 com valor negativo, não tem problema nenhum esse valor negativo é, está no meio da escala quando a gente for aplicar o 666, porque é uma proporção que a gente está fazendo. Então, não tem problema nenhum. Falei um pouco sobre o zero absoluto, né? Que é o zero Kelvin. Aí eu disse que ele é teórico. O que é teórico? A capacidade de atingirmos o zero Kelvin. Tá? A gente não tem capacidade de atingir o zero Kelvin porque o que é a temperatura de um corpo? É a medida do grau de agitação médio das suas moléculas. Se a gente chega em zero energia térmica, quer dizer que tem zero agitação. E a gente não sabe como um corpo com zero agitação funciona, né? Porque não tem coesão molecular, não tem estrutura ligada. Então, isso aqui é teórico. A gente nunca conseguiu atingir zero Kelvin. Chegamos bem próximos, 1 Kelvin, 2 Kelvin, a gente chega com alguns gases e tal. Só Kelvin que chega a zero? Não, só Kelvin que para em zero. As outras escalas, por exemplo, graus Celsius tem zero, só que até botei, o zero Kelvin é menos 273,15 graus Celsius. Então, você fala, só Kelvin que chega a zero absoluto? Não, todas as escalas têm o valor do zero absoluto. Só que em Kelvin, esse valor é zero, porque não existe Kelvin negativo. Certo? Agora, graus Celsius, ele chega no zero absoluto em graus Celsius também. Então, teoricamente, só Kelvin para em zero. Só se você criar uma escala que parte do zero no zero absoluto também. Mas funciona diferente de Kelvin. Mas, assim, que exista, sim, só Kelvin. Tem uma escala que existe que parte do zero, Kelvin. Beleza? Então, acho que grau Fahrenheit é menos 180 alguma coisa. Não, acho que é mais. Eu já fiz essa conta. Professor, calma aí. Então, o Kelvin não pode ficar em zero. Kelvin como? Desculpa. O Kelvin não pode ficar em zero. O zero Kelvin, como teoria, existe. Só que um corpo não consegue chegar em zero Kelvin, tá? Então, é isso que eu estou falando. Não é que não existe zero Kelvin. Existe na teoria. A gente sabe o que é. Só que ninguém consegue chegar. Fala, João Vitor. Não. Não existem planetas que têm temperatura de menos 273. Não. Você tem planetas muito frios, né? Quanto mais afastado do Sol, Plutão que não é mais planeta, mas Urano, Netuno, eles são bem frios. Plutão é bem frio, não é mais planeta, mas não chega em menos 273. Pode ser muito frio, menos 100, menos 200, mas menos 273 não. Aí a gente cria, aqui eu falei um pouquinho até da função termométrica, né, que a gente citou numa questão. Aí eu falei das escalas arbitrárias, né? Então, criei aqui uma escala Graus-Thomas. Tem alguma coisa que chega a... Então, em nível quântico, que é onde as leis da física mudam um pouco, a gente já chegou em zero Kelvin. Mas para moléculas, assim, para coisas muito pequenas, muito simples. E aí essas leis que a gente estuda aqui não funcionam direito. É uma outra área da física, né? Que é a física quântica. Então tem algumas coisinhas que sim. Vamos lá, mas assim, eu posso falar que para nós aqui, em nível macroscópico, não existe. Mas algumas coisinhas, tipo, em nível macroscópico, a gente já chegou em 1 Kelvin, acho que até zero, acho que é o menor que chegou foi 0,7, 0,8, alguma coisa do gênero, assim. E aí falamos também sobre a menos 270 é inatingível? Sim. Menos 274 é inatingível? Não. Não é igual, né? É menor. O zero já é inatingível, menor é impossível. Porque o zero Kelvin é algo que pode existir. Um dia a gente pode dar um jeito de chegar. Agora, menos alguma coisa Kelvin, aí já é um negócio que não existe, porque passa
Porque imagina, o que é o mínimo de agitação que um corpo pode ter? Não ter agitação, zero. Então, menos que isso, a gente nem concebe. Em grau Celsius. Não, mas é a mesma coisa. Porque aqui, ó, o 0 Kelvin é menos 273,15. Então, abaixo disso, também não. Menos 273,16 a gente não chega. Ou, no caso, é. Beleza? E falamos das variações de temperatura. Aí, lembrando que em variações, a gente consegue utilizar a regra de 3. A gente não consegue utilizar para escalas. E tem uma formulinha também para aplicar, mas eu prefiro fazer a regra de 3 nas variações. Aí fiz um exemplo aqui, né? E a gente parou. Bom, como isso é um extra hoje, mas assim, se alguém tem alguma dúvida ainda na lista de escalas que eu passei, senão eu vou meter bronca para a gente adiantar. E aí dá mais tempo para vocês fazerem um pouco mais. Professor, hoje vai ser qual matéria? Matéria nova, né? Bom, matéria nova, vamos falar de calorimetria. Deixa eu escrever aqui. A última matéria era qual? Pensei que a outra que era, professor, calorimetria. A gente vai entrar em calorimetria e dentro de calorimetria tem essa primeira parte que a gente vai falar, que é a equação fundamental, e depois tem processos de troca de calor. E esse é o último conteúdo, processo de troca de calor. Beleza? Bom, então, a termometria que a gente entrou, né, quando a gente começou a estudar escalas termométricas, ali a gente pode chamar de termologia ou termometria, que é o estudo da temperatura. Agora, não existe temperatura sem calor, né? Então, calorimetria é o estudo do calor. E aí, vamos fazer uma ideia aqui, que é o seguinte. Imagina que eu tenho dois copos. 2 xícaras de chá. Eu sou já um tiozinho, eu bebo chá, muito chá. Chá gelado, principalmente, mas também gosto de chá quente. Então, temos aqui meu chá quente, representado de vermelho, e o meu chá, vou fazer aqui gelado, representado de azul. Aqui. Beleza? A ideia é a mesma aqui, né? Então, os dois estão cheios de líquido. Esse eu vou definir como chá quente. E este eu vou definir como chá frio. Aí, de uma maneira um pouco mais certinha, né? Eu vou botar que o meu chá quente está a 70 graus Celsius, só para dar um valor de temperatura, e que o meu chá frio está a 5 graus Celsius. E aí, basicamente, o que está acontecendo, né? Eu tenho o líquido que compõe chá quente e o líquido que compõe chá frio, eles estão isolados entre eles. Então, vamos botar aqui dentro só. Encher aqui de um líquidozinho vermelho. Pronto. Aqui encher de um líquidozinho azul, apesar de ser o mesmo material, o mesmo chá, mesmo, só para representar mesmo.
E aí o que acontece? O chá quente e o chá frio, eles, né, são o mesmo material, chá. Só que, macroscopicamente, eu não consigo muito dizer a diferença entre eles. Claro, tem uma fumacinha aqui que sai do chá quente, né? Se eu encostar, se eu tocar, eu tenho uma relação de temperatura, apesar dela não ser muito correta, né? Mas eu tenho, o toque ele não é muito preciso na hora da temperatura. Porque vamos pensar o seguinte, eu estou aqui no meu quarto. Aqui no meu quarto, eu tenho aqui na minha janela uma moldura de metal, tipo alumínio, né? Se eu encostar, essa moldura de alumínio parece, na minha mão, estar mais fria do que a minha mesa de madeira aqui. Mas eu estou no mesmo ambiente, né, nas mesmas condições, ou se eu pegar qualquer outra coisa de metal que eu tenho aqui, sei lá, tem um copinho aqui, só que o meu copo é roubo porque ele está com água gelada, né? Deixa eu ver. Eu não tenho muitas coisas de metal aqui. Mas alguma coisa de metal, uma régua metálica, se eu encostar na maçaneta, o clássico da maçaneta, né? Eu encosto na maçaneta e muitas vezes a maçaneta parece estar mais gelada, quando a maçaneta é metálica, parece estar mais gelada do que a porta. Então, o toque ele não é muito confiável e nem muito científico. Macroscopicamente, eu olhando de longe, tá? Eu olho uma xícarazinha de chá com um chá quente, uma xícara com chá frio, e de longe eu não consigo. Ai, tem café aqui, né? Quase que eu derrubo. Café frio, inclusive. Eu não consigo distinguir um do outro. Então, fisicamente, o que vai ser interessante para mim? Pegar um pedaço aqui, uma ideia e dar um zoom. Analisar o que está acontecendo aqui. Então, apliquei um zoom aqui nesse pedaço de chá. E aí, nesse pedaço, o que eu vou estar vendo, né? Primeiro, moléculas que compõem o chá, né? Grande maioria água. O que vocês acham que a molécula, como as moléculas estarão? Agitadas, lentas? Eu acho que elas vão estar separadas. Separadas é uma boa fala. Elas vão estar bem agitadas, né? Agitadas, separadas, isso. Elas vão estar bem agitadas. E, consequentemente, se elas vão estar bem agitadas, que calor... Opa, cuidado aí, Gabriel. Calor não é a vibração das moléculas. Cuidado. Isso é a temperatura. Mas então, ó, tá. A gente vai ter poucas moléculas nesse... Não, tudo bem, mas é importante perceber que, óbvio, calor e temperatura têm uma relação, mas muitas vezes no cotidiano a gente usa como a mesma coisa, e não é. Então hoje a gente vai tentar diferenciar essas ideias, tá? Por isso que eu estou bem com calma aqui. Então elas estão agitadas, como disser quem o Gabriel falou, agitadas, separadas. Então, nessa aí você foi bem. Separadas, agitadas. Logo, eu posso afirmar também que existe um calor frio, um calor quente. Cara, esse conceito na física existe, mas para nós o calor ele não vai definir temperatura. Um corpo com menos 20 graus pode emitir calor e pode receber calor. Um corpo a 100 graus Celsius, 200, pode receber calor e pode emitir calor. Então, calor ele não vai ter uma ligação tão próxima assim com temperatura. Tá? A gente tem, na verdade, fontes frias e fontes quentes na física, que é um negócio que a gente não estuda, que são as máquinas térmicas.
Mas então as moléculas estarão agitadas, separadas, logo temperatura alta, né? Temperatura alta implica em que temperatura alta vai implicar existe energia mecânica, energia sonora, energia luminosa, energia nuclear e também existe energia térmica, que é a energia associada ao calor, basicamente. Então, uma temperatura alta implica em uma alta energia, porque, vamos pensar bem, as moléculas estão agitadas, qual é a energia associada ao movimento que a gente estudou? Qual o nome da energia? Cinética? Cinética. Existe uma energia cinética dessas moléculas, inclusive. Tá? Isso também é uma coisa que a gente não estuda, mas a gente chama isso de energia interna, que é a somatória da energia cinética média dessas moléculas. Eu tenho nas aulas aqui do pré-vestibular, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Mas eu vou aproveitar, cadê a energia interna, para falar, ó, é basicamente isso que a gente está discutindo lá no pré-vestibular, temperatura das moléculas, aí só que aqui, obviamente, um nível acima. Mas, basicamente, eu estou afirmando aqui que a energia interna, U, é diretamente proporcional à temperatura dessas moléculas. Então, ou seja, tem uma energia associada. E até, inclusive, deixa eu voltar. Inclusive, ó, calma, me perdi. Olha a palavra que aparece aqui. Energia cinética, né? Esse EC aqui, ó, é energia cinética média. Então, só para dizer que o professor está falando aí de energia, mas não tem nada. Tem. Né? A energia cinética das moléculas está atuando aqui e está mais alta. Né? Então, uma temperatura alta implica em uma alta energia térmica. Beleza. Então, daqui a pouco a gente volta para esse chá quente e vamos para o chá frio. Também vou dar um zoom aqui em um pedaço do chá. Então, aqui vou dar um zoom nesse pedaço do chá. E aí eu verei, então, moléculas o quê? Elas vão estar juntas, né, professor? Menos energéticas, mais juntas, preguiçosas, né? Imitando a nossa vida aqui, né? Dia de calor, você vai para a praia, vai no churrasquinho da galera, antigamente, né? Na época pré-corona. Vai no Morro do Moreno, não sei o quê. Acorda igual hoje, chovendo. O que você quer fazer? Voltar para a coberta, né? Ficar lá de chamego com o crush, né? No friozinho. Então, as moléculas estarão, vamos dizer, menos agitadas. O que a gente pode falar, né? Menos agitadas, mais juntas. E aí, a baixa temperatura implica em uma baixa energia térmica. Baixa energia térmica. Professor, mas aqui o meu corpo, que crush,
Quem não tem, aí, meu amigo, faz igual eu também. Só bota mais uma coberta aí, porque é frio mesmo. Então, o que a gente pensa? Né? O que a gente percebeu? Que as moléculas com chá, né, no chá de maior temperatura, estão mais agitadas, mais separadas, tem uma maior energia interna delas. Professor, meu corpo tem uma temperatura constante, de aproximadamente 36, 37 graus. Né? Frio, rapaz, frio de capixaba é isso aí, pô. Eu, particularmente, eu sou calorento. Eu tô aqui suando no aula, eu sou calorentaço, mas... então. Mas a galera do sul também, vocês são sinistros, né, bicho? Pode estar 0 graus, vocês vão falar que tá calor também. Vocês são muito contadores de história. Eu tenho um primo lá do sul, o bichinho também é desse nível. Você acha que isso é frio, primo? Pô, é frio, velho. Deixa eu sentir frio. Mas aqui eu não sinto, não. Em Minas, quando eu vou, eu sinto. Aqui, pô, frio de capixaba é 22 graus. Tem 23, caiu uma gotinha de chuva, amigo, é frio. Então, basicamente, a gente está dizendo que o chá quente tem mais energia que o chá frio. Agora, é importante a gente ressaltar, menos isso, exatamente, parece que o cara é russo. É importante a gente ressaltar que de certa forma, essa energia que está aqui dessas moléculas, ela não é uma propriedade das moléculas. Como assim? Ela não é uma capacidade das moléculas que tem de armazenar essa energia. Eu boto meu chá quente aqui na mesa e ele vai esfriar. Eu boto meu chá frio aqui na mesa, né? Ele estava a 5 graus Celsius, né? Então eu boto meu chá frio aqui na mesa, ele vai esquentar. Ou seja, as moléculas que compõem esses corpos, elas não têm a capacidade de armazenar e manter essa energia. Então, na verdade, quando nós isolamos um sistema aqui, aqui, aqui e aqui, então isso aqui é um sistema isolado, tipo o melhor isopor do mundo. Imagina que é um isopor, depende, tipo isso, uma bolsa térmica. É o que a gente vai falar agora, é um caso específico, né? E aí eu vou, ao invés de desenhar um chazinho, eu vou desenhar só um quadradinho vermelho, que é o meu corpo quente, e um quadradinho azul, que é o meu corpo frio. Certo? E o que vai acontecer? Nesse sistema isolado, o meu corpo quente vai ter uma temperatura, vou botar TQ, TQ, e o meu corpo frio vai ter uma temperatura TF. Isso implica, e eu já vou escrever aqui embaixo, né, que TQ maior do que TF. Que TQ vai ter as moléculas mais agitadas, mais separadas e com um maior nível de energia. TF vai ter as moléculas mais fracas, mais baixas e com um nível de energia diferente. Mas só um segundo, gente, que eu vou ter que dar uma ajeitada aqui no negócio que apareceu. Peraí.
Beleza, beleza. Então, de certa forma, a gente vai tratar um sistema isolado, deixa eu voltar aqui, um sistema isolado, dessa forma. O TQ vai ter um nível de energia que, querendo ou não, é maior do que TF. Né? E a gente pode perceber que a tendência desses corpos é atingir o equilíbrio térmico. Por quê? Porque se a temperatura trata do nível de energia, a gente tem um negocinho na termodinâmica chamada lei zero. Para print, posso? Posso? Voltei aqui. Oi. Valeu. Nós. Dois pediram juntos. Tranquilo? Deixa eu avançar aqui. Então, basicamente, o que vai acontecer? Eu vou ter o corpo TQ com maior nível de energia do que o TF. O que isso vai implicar? Ai, caraca. O que isso vai implicar? Vai implicar que as moléculas de TQ vão estar mais agitadas e, consequentemente, vão estar o tempo todo agitadas e se movimentando, né? Como a gente falou, bem separadas. Porém, como elas estão separadas e muito agitadas, elas podem ocasionalmente se chocar, uma bate na outra e bate nas paredes do recipiente, e elas se chocam muito mais. Enquanto as moléculas do corpo frio, elas estão mais próximas, mais juntas, menos oscilando de maneira incontrolável. Então, a tendência é elas tentarem acumular um pouquinho mais essa energia. Então, enquanto toda vez que uma molécula de TQ bate uma na outra, libera energia, as moléculas de TF estão muito mais tranquilas, calmas. Consequentemente, vai haver uma liberação de calor do corpo TQ para o meio externo. Uma liberação de energia. Só que, como o sistema é isolado, o meio externo não vai aceitar, ou pelo menos ele não vai absorver esse nível de calor. A única pessoa o único bloco que vai absorver esse nível de calor é TF, ou bloco frio, né? Então, vai haver uma passagem de calor Q, e aí vamos definir, que é a quantidade de calor. Quantidade de calor que ela vai ser energia térmica, energia térmica em trânsito Professor, pode falar. Eles vão querer ficar tipo, com a mesma temperatura, né? Por isso que vai ocorrer isso, não é? Eles vão querer ficar com a mesma temperatura? Como assim? Tipo assim, já que o primeiro, o vermelho, ele tem a maior temperatura, ele vai passar pro azul, para eles ficarem, para eles igualarem a temperatura. Isso que eu quis dizer. É isso? Ah, sim, isso. A tendência é essa. Então, na verdade, o que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui.
No final do processo, então isso aqui é no início. Então, novamente, o corpo do TQ, né, o corpo que tem maior temperatura, as moléculas se agitam, batem uma na outra, tal, liberam calor, enquanto o TF está recebendo esse calor, né? Aí, de certa forma, a temperatura, então, TQ vai caindo, porque se ela é a medida do grau de agitação das moléculas, uma molécula bate na outra, perde energia, ela vai oscilar menos. Aí vem outra, bate nela, ela vai oscilar menos. Então, a tendência é o nível de energia do corpo ir diminuindo. Só que essa energia tem que ir para algum lugar. Ela está indo para o corpo TF. Então, essa energia que saiu do corpo de maior temperatura vai começando a agitar as moléculas no corpo de menor temperatura, perdão. E aí eles vão recebendo essa energia e vão começando a se agitar. No final do processo, eu preciso ter dois corpos de mesma temperatura. Então, só para delimitar, né, vou chamar de A e B. E o A e o B, no final, vou falar que TA é igual a TB. TA é igual a TB no fim do processo. Então, o que está acontecendo? Surge espontaneamente. Então, uma coisa que precisa ser falada é que se há uma diferença de temperatura, a quantidade de calor surge espontaneamente. Então, ninguém precisa forçar que haja calor, ele simplesmente surge. Surge espontaneamente uma vou botar entre corpos de diferentes temperaturas. O corpo, a gente pode falar corpo, mas entre sistemas também, né? Porque imagina que isso aqui está aberto. O TQ também vai liberar calor para o ar, para o ambiente. Então, aqui quando eu falo corpos, entenda-se corpos, um corpo e um sistema, que em geral vai ser uma troca de calor entre dois corpos. Mas então uma energia térmica em trânsito que surge espontaneamente entre corpos de diferentes temperaturas e cessa, acaba, encerra não, deixa de existir ao se alcançar a temperatura de equilíbrio. Temperatura de equilíbrio. O que é essa temperatura de equilíbrio? É a temperatura em que os corpos
a mesma temperatura. O nome meio que já explica, né? Então, é meio que uma forma da natureza, já que é algo espontâneo, manter um equilíbrio, né, de temperaturas, corpos com a mesma temperatura. Ou seja, o calor que vem do Sol, ele surge espontaneamente ao vir do Sol. A gente vai explicar o processo pelo qual ele chega, mas ele surge espontaneamente ao vir do Sol. A única coisa de certa forma, isso só acontece se houver dois corpos de temperatura diferentes, dois corpos ou um corpo e um sistema, né? Eu estou diferente do ambiente. Eu estou cedendo calor para o ambiente aqui, né? Porque a minha temperatura é maior que a do ambiente. Então, isso tem que ter pelo menos dois sistemas envolvidos. É porque a gente fala corpo, porque em geral é o que a gente estuda. Um bloquinho com o outro e tal. Mas do corpo para o ambiente, de um ambiente para o outro. Aquela... Você fica, eu, em geral, né, que pega sol da manhã no meu quarto. Eu estou dando aula, está tudo fechado. Aqui, tanto a cortina, quanto a janela, quanto a porta. Aí de manhã fica quente pra caramba. Aí eu vou, abro a janela, entra aquele... Não é uma entrada de calor, mas entra um ar, entra um vento, que faz com que a temperatura se renove. Né? Se eu ficar tudo fechado aqui dentro, corpo e sistema é a mesma coisa na física? Não. Não, e pode ser, né? Eu posso considerar um corpo um sistema, mas em geral um sistema é pelo menos de dois corpos. Um sistema pelo menos de dois corpos. É porque, por exemplo, esse sistema aqui, ó, ele, vamos supor, né, que essa temperatura é 20 graus Celsius, entrou em equilíbrio. Eu posso pegar esse sistema e começar a botar um fogo aqui embaixo. Sem problema nenhum. Também não acho que vai ser o caso para a gente, mas só para... tá. Corpo e sistema, não. Em geral, um sistema é feito de dois ou mais corpos. Agora, por exemplo, se esse meio aqui fica 20 graus Celsius, a gente pode chegar e botar um foguinho nesse sistema e botar esse sistema para trocar calor com outro aqui, ó. O sistema como um todo, não tem problema nenhum. Então, né, o sistema 1 e o sistema 2. E aí um troca calor com o outro. Então eu posso fazer isso também. Mas é porque, de novo, a gente aqui vai simplificar muito. Até porque a parte de calorimetria disso aqui não costuma aparecer tanto. Tá? Bom, um pouco das origens... então, calma, deixa eu botar aqui conceito de calor. As origens do calor, né? O James Prescott Joule, lembrando que calor é uma definição que nós criamos, tá? Acontecia antes da gente saber que existia. Mas então, o James Joule, volto, só escrever aqui. Deixa eu tirar o zoom. Foi? Beleza. Então, James Joule, que é da época ali de 1800 e vou olhar na colinha, 18 a 1889, né? O que ele fez? Ele propôs um equivalente mecânico do calor.
Então, ele propôs um equivalente mecânico do calor. De que forma? Ele tinha um aparato, não vou nem dizer uma máquina, né? Que era o seguinte: eu vou esboçar aqui, mas depois vou até apagar, porque vai ficar feio no esboço. Ele tinha aqui tipo um tanque que ele botava água, ele enchia esse tanque de água, e aí tinha umas pás aqui, que giravam. E esse, né, isso aqui estava fechado, e aí esse negócio de girar as pás, ele estava preso por duas rodanas, e aí ele tinha uns pezinhos. Então, o que acontecia? Ele sabia a altura desses pesos. Ele sabia essa altura. Ele sabia a massa dos pezinhos. Ele sabia a gravidade local. Então, o que ele fez? Ele calculou qual é a energia potencial gravitacional associada àqueles pezinhos, né? M, G, H. Só que, de certa forma, por que era bom saber a energia potencial? Porque ao soltar esses pezinhos, eles iam descer, puxar a corda que prendia aquela alavanca, e a alavanca ia girar e ia remexer a água. E aí é um experimento simples de fazer, para quem tem um termômetro. Pega a água a temperatura ambiente, né, tira da torneira, mede a temperatura. Pega essa água, joga no liquidificador, liga, deixa alguns segundos, talvez um minuto, tira a água do liquidificador e mede a temperatura. A temperatura vai estar maior. Claro que não não vai borbulhar, mas a temperatura vai estar maior. Porque você vai pegar ali a água e vai remexer as moléculas que compõem. Então, você vai ceder energia térmica para elas. Ou você vai ceder energia, né, para elas. Uma coisa, por exemplo, que a gente poderia discutir é, pô, professor, ventilador, ele realmente esfria o ambiente? Não. O ventilador, ele ajuda a manter a temperatura ambiente, porque, principalmente se janelas e portas estiverem abertas, porque ele facilita uma circulação de ar. E para a gente, a sensação do ventilador é boa, porque quando a gente começa a sentir calor, começa a criar uma camadinha de suor na nossa pele. Quando a gente joga um ventinho, né, pô, começa a suar na rua, bate aquele ventinho gostoso, você fica tranquilo, às vezes você sente até frio, né? Então, essa água que se cria aqui na pele, ela ajuda a tirar o calor da pele para o meio. Então, esse ventinho, por exemplo, ajuda com isso. E aí a gente sente uma sensação de frescor. O exaustor, qual é o exaustor? Aquele da cozinha? É isso? Não, o exaustor do ventilador? Não. É mesmo princípio, porque o ventilador, eu estava pensando em outra coisa. O exaustor, o modo exaustor, né? Mesma coisa, porque na verdade o que o ventilador está fazendo? Ele está pegando o ar, imagina o meu quarto aqui que está fechado. O que ele está pegando? Está pegando o ar e está movimentando, ele está aumentando a temperatura média do ar. Só que se eu desligo o ventilador,
o ar vai ficar muito parado, muito estático. E aí a gente não tem a sensação de vento. Então, assim, o ventilador ele deixa o meio mais frio? Não. Inclusive, provavelmente deixa mais quente. Ou deixa com maior temperatura. Agora, inclusive é uma coisa que eu preciso encerrar para eu falando. Agora, por causa da nossa sensação, tá? Um ar-condicionado deixa o meio com menor temperatura. Aí sim, o ventilador não. Ele deixa o meio mais quente ou com maior temperatura, porém, acabou, não era 5? Putz, então me embananei. Não, de boa. Acho que o Giclete tinha falado 5 comigo, tranquilo. Só vou escrever aqui então para não esquecer, né? Amanhã, nossa próxima aula. Aí eu não sei se vai ser uma ou duas para. Se eu colocar em uma garrafinha e balançar por 1 minuto, talvez não seja muito perceptível, mas vai aumentar. Só vou escrever aqui para não esquecer, tá? Aqui, deixa a gente ter. Pronto. Para a gente discutir isso amanhã e avançar um pouco mais. Não, beleza, gente, foi mal. Eu estava pensando em 5 horas. Acho que ele comentou comigo 5, por isso que eu me enganei. Mas então é isso. Amanhã a gente se fala. Não sei se 1 ou 2 aulas, vamos ver. Né? Mas, de qualquer forma, a gente se fala amanhã, tá bom? Quando eu balanço a garrafa d'água, a caneta está mais gelada. Então, depende do que é a aparência. Ela estava congelando? Depende. Né? Se a água estava muito gelada nela. Mas, a princípio, se você pega e sacode, temperatura ambiente, cara, é uma percepção mesmo, porque não sei nem como chegar nisso. Porque se você sacode, você está fornecendo energia térmica para ela. A temperatura dela tende a aumentar. Pode ser uma percepção mesmo. Tranquilo? Bom, amanhã a gente discute Tchau, mais. professor. Tchau, tchau. Fui.